Núcleo de Dramaturgia Firjan SESI é um programa anual de estudo, investigação e criação em dramaturgia. Forma uma turma no início de cada ano, a partir de um processo seletivo que é composta por 15 autoras e autores, orientados por mim durante um ano, em cerca de 36 encontros semanais, de março a dezembro, e a gente expõe essas dramaturgias de uma maneira experimental. Eu acho que a dramaturgia no Brasil ela é riquíssima e a gente percebeu a possibilidade de mercado para esses novos autores de teatro, onde a gente tem a oportunidade de abrir para o público em geral um conteúdo que vai discutir os temas importantes e contemporâneos da dramaturgia brasileira e internacional. Investir, apostar em criadores que investem na palavra, investem na dramaturgia, investem em novos textos, em colocarem ideias, pensamentos, conceitos, sonhos e utopias, mas que nunca viva o autor brasileiro. O grande ganho, além de você estar qualificando profissionais para o mercado da dramaturgia teatral, é a possibilidade também da realização desse texto em cena. E quem ganha, sem sombra de dúvida, é o espectador. A publicação de livros da coleção Dramaturgia da editora Cobogó dá visibilidade para jovens autores que tratam de temas contemporâneos muito relevantes para o debate atual. Quando a editora coloca em livro essas peças de teatro, ela amplia o número de pessoas que podem ter contato com essas histórias. É uma alegria muito grande ter o meu texto O Enigma do Bom Dia, publicado pela Cobogó. E eu sou muito grata também ao SESI, que essa dramaturgia ela foi desenvolvida e foi escrita durante as atividades do núcleo. Foi uma experiência muito marcante na vida de todos nós. Escrever e ter o seu texto encenado, quando você já passou pela experiência de estar em cena, é muito interessante. Por exemplo, no caso da Rose, o fato de ter um texto encenado por uma outra direção é encantador, porque dá rumos que eu jamais poderia pensar sozinha. Toda arrumada, penteada, aparência saudável de novela. A ficção tem o poder de agir sobre a realidade de uma maneira muito poderosa. E agiu sobre mim. O contato com o teatro, com a literatura, o contato com a ficção me fez que eu chegasse até aqui, a feitura desse livro. Hoje eu não me vejo atuando profissionalmente e nem existindo em outro lugar. É nesse sentido que eu falo de escuta. No estar presente, no se permitir afetar e dar as respostas que o mundo nos exige. Você se lembra que até os meus 6 anos de idade nós dormíamos juntas na mesma cama? O parto trata um pouco de maternidade compulsória, fala muito do feminino. E aí a minha entrada um pouco para esse texto, eu não sou mãe, nenhuma das atrizes é mãe, nem a dramaturga é mãe. Então a gente foi um pouco pela essa ideia do feminino. Acho que foi um pouco essas questões, assim, a gente entrou por aí. Normalmente performance tem esse caráter de ela simplesmente acontece num lugar corriqueiro, mas aqui eu vim para esse espaço ver performance. Então, no meu entendimento, tinha um quê de peça de teatro também. O Diogo Liberano, ele fez uma provocação pra gente. Ele pediu pra gente escolher alguma questão que perpassasse o inconsciente coletivo e, a partir disso, escrever uma dramaturgia de até 15 páginas. Escolhi a relação do homem com o trabalho e também a relação dele com a exaustão. Como hoje em dia as pessoas encaram a exaustão quase como um status. Então eu parto de uma escrita estilhaçada que tenta retratar o lugar da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. O cara ia botando café, equilibrando, e aí eu pensei, bom, eles vão equilibrar a xícara de café, não podem deixar cair. Logo na terceira xícara de café o cara já deixa cair, aí você, então pode cair. E aí ele oferece para as pessoas chegarem e botarem xícara de café. Então são as respostas que eu estou me dando enquanto observador que vão sendo quebradas o tempo todo, começa a passar a valer tudo. O teatro musical carioca ele tem uma influência enorme da revista
porque está no DNA, né? A Praça Tiradentes está aqui, tudo começou aqui. Tem uma coisa do humor revisteiro que é mais comum no teatro carioca. A tradição do teatro brasileiro é muito musical, que vem do Arthur Azevedo, que vem da revista. Então sempre teve essa paixão. O brasileiro tem uma paixão enorme por música. É uma coisa sublime. E ela, junto ao teatro e à dança, eu acho que elas se potencializam. Então isso é muito encantador. Para escrever um texto junto, a gente mastiga todo o conteúdo juntos, talvez todo o repertório musical que a gente pesquisa, tentar articular juntos a escrita. Não significa que tem que ser o tempo todo escrever os dois juntos no mesmo momento, no mesmo espaço. A partir desse roteiro pré-estabelecido, dividimos mesmo e mostrar um para o outro, cotejar, digamos, as versões e as opiniões. Cada um vai acrescentando coisas ou retirando coisas do que o outro fez. E o nosso objetivo é lutar contra o controle social exercido pelos governantes e pela indústria da estética, que há muito tempo nos marginaliza e fabrica a infelicidade de tanta gente. Solta, sério! Eu ainda tenho que arrumar mala! Ok, então pede pinico de bolinha branca que toca a musiquinha. Uma inspiração muito forte, alta concepção artística, um misto de inteligência, cultura e um pouco também de graça. Eu me senti à vontade para me divertir, para rir muito e admirar os atores. No teatro infantil eu gosto de falar do sentimento da criança, é a partir do ponto de vista dela que a gente quer transformar não só essa criança da plateia, mas principalmente os pais. Então eu gosto de estar entre a plateia para ver exatamente as reações delas a partir das minhas peças, né? E isso para mim é o maior retorno, porque é um retorno real e sincero. Uma das preocupações do dramaturgo hoje que escreve para o teatro infantil, infanto-juvenil, é entender que a criança tem uma agilidade que ela não tinha um tempo atrás. Na hora que a gente vai escrever para o teatro, são as mesmas crianças que assistem vídeo no tablet, que assistem vídeo no YouTube, que assistem esses desenhos animados, que assistem esses filmes que tem essa velocidade feérica. E a gente precisa levar isso para o teatro também, porque o público é o mesmo. Ficaram paralisados com a fala dele. Na verdade é meio marrom. Mas ela vai ter acesso à nossa festa de estreia e com toda certeza isso ela pode ficar tranquila. E quem você vai contratar afinal? A equipe chorou com ela, Dutra! Eu gostei bastante. A primeira eu achei super pertinente, porque eu também às vezes acho que meu rosto e meu corpo são duas entidades completamente diferentes. É legal ver alguém explorando isso em cena. É fácil você se relacionar com aquela realidade, apesar dela não ser tão é uma coisa tão cotidiana assim, é bem ficcional mesmo. Esse quarto sem você é mais um quarto na Tijuca, um quarto vazio. Pedro conta a história desse pai que esperou 9 meses para esse filho vir e quando ele vem ao mundo, ele está lidando com a natureza para poder sobreviver. Eu espero que eles se divirtam, principalmente assim, porque fazer teatro é uma tarefa muito árdua, sabe? Processo de ensaio, processo de descobrir, tudo isso assim para esse momento de estreia. Esse formato de nariz é de muita gente que já partiu. Fica tranquilo, ele ajusta com o tempo. Na adolescência é mais difícil. O Heleno ele teve que ficar 9 dias na UTI do hospital porque ele nasceu um pouco sem ar. Eu ainda estou muito emocionado. Desde o primeiro minuto que ele começou a falar do quarto azul e da girafa, porque o quarto dele é azul e tem uma girafa. O Rai conseguiu captar de uma maneira muito sensível o momento que a gente viveu junto. A oficina que a gente vai realizar hoje aqui é uma oficina de dramaturgia a partir do teatro documentário contemporâneo. A ideia é mostrar exemplos a partir de vídeos de peças, conversar sobre o projeto e como o projeto se desdobrou naquelas técnicas. O meu foco são as peças que tratam da escrita da história, fazem uma espécie de revisão historiográfica, transmitem ou produzem um saber histórico.
trabalho que o SESI e a Firjan fazem é fundamental, necessário. Muito importante, não só para a dramaturgia, para toda a área cultural do país. É uma iniciativa fundamental. Realmente apoia essa área assim, da cena teatral. A segunda semana de dramaturgia acabou de consolidar um espaço que era o nosso desejo. Para mim é um grande prazer fazer parte disso e contribuir com essas iniciativas. O SESI está se envolvendo na cultura, né? E nós precisamos disso. O núcleo de dramaturgia do SESI, ele é um espaço fundamental hoje em dia no Rio de Janeiro. Como a gente pega um projeto que é tão íntimo para 15 autoras e autores e encontra uma maneira de expor. E a semana é o momento idealizado para isso e que sem nenhuma dúvida está fazendo isso acontecer.